Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Gabriel Silva, sou nutricionista, sou pós-graduado em nutrição clínica, nutrição esportiva e nutrição em obesidade com foco em emagrecimento. E hoje eu venho falar com vocês de um assunto bem importante. Eu aposto que você já ouviu falar nas canetas emagrecedoras. Pois é, a partir da próxima semana elas vão estar aí à venda nas farmácias, né? E o público vai ter acesso a esse medicamento. Apesar de existir algumas restrições, né, a esse medicamento, muita gente consegue ele de uma forma facilitada, vamos falar assim, né? Então, vamos lá. O que a gente precisa saber antes de usar esse medicamento, tá? Então, o que é esse medicamento? Para começar, o que é? Bom, ele é um análogo do GLP-1 e existe um dessas canetas emagrecedoras, ela tem um análogo do GIP, que é um outro hormônio que a gente produz naturalmente. Então, são análogo do GLP-1, hormônio que a gente produz naturalmente lá no intestino, e do GIP, que a gente também produz naturalmente lá no intestino. O que acontece quando a gente usa essas canetas? A função desses hormônios vão estar potencializada, tá? Eles vão ter um efeito mais agressivo sobre o nosso corpo, tá? E qual é o efeito desses hormônios, Gabriel? Então vamos lá, vamos por parte. O GLP-1, ele é um hormônio similar ao glucagon, né? E tem algumas funções. Eu vou falar aqui as três principais funções, que é o que nos interessa ali, principalmente, tá? Então, primeira função do GLP-1, avisar o pâncreas que ele precisa produzir insulina. Tá, Gabriel? E por que ele avisa o pâncreas que ele precisa produzir insulina? Então, aí que está a jogada. O GLP-1, ele é um hormônio dependente de glicose, ou glicose-dependente. Então, ele só vai ser liberado quando a gente tem um aumento ou pico glicêmico, né? Que é o açúcar no sangue, ou a glicose no sangue. Quando a gente tem um aumento dessa glicose sanguínea, a gente tem a liberação do GLP-1. Então, ele vai lá e emite um sinal para o pâncreas para que ele possa produzir insulina, para que essa glicose adentre na célula, né, e tenha o seu destino ali, seja para a produção de energia, para a produção de tecido adiposo, enfim, ele vai dar destino a essa glicose até ela normalizar, né, chegar aos seus níveis normais. Tá? Segunda função, avisar lá para o hipotálamo, ele age lá no nosso sistema nervoso central, avisa para o hipotálamo que a gente está saciado, que não faz necessidade mais, que não tem mais necessidade da gente ingerir alimento, tá? Segunda função, né? Terceira função agora, ele causa uma gastroparesia, tá? O que é gastroparesia, Gabriel? Então, gastroparesia é a diminuição das contrações do músculo gástrico, ou seja, do estômago, tá? Ele vai lá e diminui aquelas contrações. Essas contrações, pessoal, ajudam ao alimento ser digerido mais rápido. Quando ele reduz essas contrações, ele está fazendo o quê? Prolongando o tempo de digestão do alimento e com isso ele está prolongando a nossa saciedade também. Tá? Então, esses são os principais efeitos das canetas emagrecedoras. Tá? Eles vão potencializar esses efeitos. Por isso tem essa questão da saciedade prolongada, de você não conseguir ingerir uma quantidade de alimento suficiente para o corpo se manter saudável, né, se manter funcionando, por isso que tem esses casos, tá? Então, o que acontece? O que a gente pode fazer para minimizar certos efeitos colaterais, tá? Então, a gente tem alguns efeitos colaterais causados por esse medicamento, né? É um medicamento como qualquer outro, tem efeito colateral. E quais seriam esses efeitos colaterais? O primeiro que eu vou falar para vocês aqui é o principal e o mais grave de todos, tá? Existe a possibilidade de você perder massa muscular durante o tratamento. Mas não é um pouquinho de massa muscular, não. É massa muscular a ponto de você não conseguir sustentar o seu próprio peso. Ou seja, você perde praticamente a capacidade de se locomover, de ir à padaria, de ir ao mercado, tá? Gabriel, como que você sabe que isso acontece? Então, existe artigo científico, né, falando a respeito, mas também existe relatos de pessoas na internet, comentários lá, falando que aconteceu isso com elas, tá? Inclusive eu tenho um curso, né, eu vou lançar ele daqui a alguns dias, que tá lá o comentário de uma pessoa que aconteceu exatamente isso com ela, tá bom? E como que a gente evita isso? Gabriel, agora eu aposto que você vai puxar a sardinha pro lado do nutricionista, com certeza.
Não porque eu sou nutricionista, mas o nutricionista é o profissional que está capacitado a te ajudar nesse momento, tá? E por quê? Eu já vou explicar. Pensa só, você ingeria em torno de 2.000, 3.000 calorias por dia. E agora você vai ingerir 800, 1.000 calorias por dia. Então você tem uma diferença ali de 1.500 a 2.000 calorias por dia, tá? A grande questão é, essas 1.000 calorias vai estar atendendo a quantidade de proteína necessária que você precisa, a quantidade de vitaminas e minerais que você precisa, a quantidade de energia suficiente que você precisa? Então, isso você precisa considerar. E o nutricionista é o único profissional que está capacitado a te ajudar nesse momento, a te ajudar com esse ponto. Por quê? O que nós fazemos nesse caso? A gente chama densidade do alimento ou densidade nutricional. A gente concentra a maior quantidade de proteína, maior quantidade de vitaminas e minerais em uma quantidade reduzida de alimento, tá? Então a gente vai procurar alimentos que são ricos ali em vitaminas e minerais, ricos em proteína, e vai fazer aquele cardápio ali de uma forma saudável para que você possa introduzir no seu dia a dia e conseguir atender todas as demandas possíveis do seu corpo. Muito importante, fracionamento de refeições. É muito importante que você faça a ingestão ali de 5 a 6 ou talvez até 7, 8 refeições por dia. Por quê? Porque como você está com a saciedade muito prolongada, você não vai conseguir consumir um volume de alimento de uma única vez. Então, se você fracionar essa quantidade, fica muito mais fácil de você conseguir consumir alimento suficiente para que você atenda a demanda do seu corpo, tá? E agora 2 pontos que a gente vai considerar aqui, né, que são os principais fatores para a perda de massa muscular. A gente tem o fator número 1, a gente não conseguir ingerir a quantidade de proteína necessária ao funcionamento do nosso corpo, tá? A OMS fala ali que é no mínimo 56 gramas de proteínas por dia, mas esse valor muda, é individualizado, né? A gente pode personalizar esse valor, tá? E nesses casos é bem interessante que você personalize essa quantidade de proteína, tá? Então, o que acontece se eu não conseguir ingerir a quantidade de proteína necessária para o meu corpo, tá? Seguinte, o corpo ele vai precisar da proteína de qualquer forma. Não importa se você vai ingerir ou não, ele vai precisar da proteína. Para construir células do sistema imunológico, para construir enzima, para construir células de transporte como a hemoglobina, hormônio, tecido, enfim, ele vai precisar da proteína de qualquer forma. Se você não fizer a ingestão, qual é o estoque de proteína que você tem no corpo? Tecido muscular. E ele vai lá, sim, ele vai lá quebrar o tecido muscular, pegar o aminoácido e sintetizar o hormônio que ele precisa, a enzima, sintetizar a célula do sistema imunológico, ele vai fazer o que ele precisa, tá? Enquanto você tiver tecido muscular lá, se você não estiver atendendo a quantidade de proteína do seu corpo, ele vai degradar tecido muscular. Segundo ponto, e ainda agrava mais a situação. Gente, pensa o seguinte, a gente usa uma energia chamada ATP, que é a adenosina trifosfato, né? A gente usa essa energia para se movimentar, para se mexer. Tudo que a gente faz, a gente usa esse ATP. E ele é sintetizado a partir de glicose, né? Glicose, ele é sintetizado a partir de glicose e ácido graxo, tá? A glicose entra na célula, sob suas reações lá pela glicólise, entra lá no ciclo de Krebs, enfim, e vai lá para mitocôndria, né? Ser lá onde acontece a fosforilação oxidativa, tá? Então, mas a gente não vai entrar nesse ponto. O que acontece nesses casos? A gente vai precisar de energia. Aí, vamos supor que eu não consiga atender a quantidade de carboidrato e gordura suficiente para atender essa demanda de energia. Adivinha o que o meu corpo vai fazer? Ele vai pegar tecido adiposo e vai pegar proteína também. O aminoácido também é usado como fonte de energia, tá? É bem comum, quer ver um exemplo bem legal? Aquelas pessoas que ficam horas na academia e não conseguem elevar a quantidade de massa muscular. Por quê? Ela fica muito tempo na academia, o carboidrato que ela ingeriu já esgotou e agora o corpo está usando o aminoácido como fonte de energia, ou seja, está lá degradando massa muscular para levar ali para a síntese de energia, tá bom? Então isso é bem comum fazer, o corpo fazer isso. Então são 2 pontos que você deve considerar, tá? Então
o nutricionista vai te ajudar a você eliminar esse efeito colateral aí bem grave. Gabriel, tu enrolou e não falou nada sobre o que a gente vai aprender por aqui. Então, vamos lá, vou dar aqui títulos, pessoal. Eu projetei um curso aqui para a gente deixar vocês bem informados sobre o assunto, né? E o que a gente aprende nesse curso. Então, a verdade sobre as canetas, como ela funciona no nosso corpo, né? Eu já falei para vocês como o GLP-1 funciona, o GIP funciona. Então, imagine esses efeitos potencializados, é exatamente isso que vai acontecer. Tá? Você vai ter uma sensação de saciedade mais prolongada, o movimento peristáltico do estômago mais reduzido, né? Aquele sinal para o hipotálamo ali vai ser um sinal muito mais rápido, mais eficiente. Tá? O sinal para o pâncreas produzir insulina também vai ser mais rápido, mais eficiente. Tá? E a gente vai aprender o que nesse curso? Como lidar com esses efeitos colaterais, como reduzir ele, né? Não há como eliminar, porque é um medicamento e tem alguns efeitos colaterais, principalmente porque o seu corpo funcionava de uma certa maneira e do nada, né, você mudou esse modo de funcionar. Então ele vai reagir, vai expressar alguns sintomas colaterais, né? Alguns efeitos colaterais, como náuseas, constipação, enfim, entre outros, tá? Enjoo, essas coisas todas, vai ter esses efeitos colaterais. Então, pessoal, passando aqui agora, o que a gente vai aprender mais, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, só para me recordar, tá? Eu gravei o vídeo anterior, mas o vizinho aqui arrastou a cadeira e a gente teve que regravar. Vamos lá. Então, atividade física e queima de gordura durante o uso das canetas, tá? Então, o que acontece? A gente precisa introduzir atividade física durante o tratamento, tá? Além de se alimentar de uma forma correta, né? A seguir ali as instruções do nutricionista, a gente precisa adotar exercícios físicos durante o tratamento. Gabriel, sobre todos esses sintomas aí que você falou, esses efeitos colaterais de náuseas, indisposição, constipação, enfim, mesmo assim eu preciso praticar exercício? Olha, é uma situação bem delicada, tá? Você tem É claro que dependendo do nível desses sintomas, né, você deve procurar um médico ou um nutricionista para que ele possa te ajudar ou reduzir a dosagem do medicamento, tá? Isso é bem importante. Que se os sintomas persistirem ou for muito agressivo, você precisa voltar ao médico e consultar e avisar ele desses sintomas que estão bem acentuados, tá? Mas sim, é ideal que você pratique exercício físico, né? O cenário ideal seria esse: reeducação alimentar, você conseguir se alimentar de uma forma mais saudável, conseguir nutrir o seu corpo, né, da melhor maneira possível e com os nutrientes necessários ali para que ele venha funcionar de uma forma adequada, tá? Isso seria o ideal. E praticar exercício, mesmo que seja exercícios leves, né? Caminhada de 20 minutos, ou aquela volta no quarteirão, tá? Se você tiver esteira em casa, você pode usar a esteira, não tem problema nenhum. A parte da caminhada, ela vai te ajudar a diminuir alguns sintomas também, tá? Então é bem importante que você pratique exercício, tá? Durante o curso a gente fala também sobre uma possível introdução de uma musculação dentro do tratamento, tá? O que a gente vai aprender mais, tá? Vamos falar sobre a liraglutida, tá? Pessoal, quando lá no início do curso eu falei para vocês, Saxenda, Ozempic e Mounjaro, tá? São as 3 canetas que a gente tem no mercado, aqui no Brasil, né? Vou falar aqui no Brasil. São as 3 encontradas. A gente tem o Ozempic, que é a semaglutida, que é o análogo do GLP-1. Então você vai ter as funções do GLP-1 potencializada, tá? Aí tem o Mounjaro, que é o análogo do GLP-1, mais o GIP, que é um outro hormônio, tá? Os dois associados. Por isso que o Mounjaro ele tem um efeito emagrecedor maior. Lembra que lá no início do vídeo eu falei que o Mounjaro ele chega a ter... As pessoas que usam o Mounjaro chegam a ter ali até 22% de perda, né, do peso corporal total, ou seja,
perde até 22% do peso corporal total, mas a média é de 15 a 20%, tá? Em alguns casos chega a 22%. E existe a liraglutida, que vem com o nome de Saxenda, tá? A gente encontra no mercado, nas farmácias, com o nome de Saxenda. Ela é um pouco diferente do Ozempic e do Mounjaro. O primeiro ponto é que ela é um análogo só do GLP-1, tá? E ela tem aplicação gradual, diferente do Ozempic e do Mounjaro, né, que são ali a média de 2,6 miligramas por semana, tá? A aplicação. A Saxenda, a aplicação dela é diária e ela começa com 0,6, né, uma média ali de 0,6 e pode chegar até 3 miligramas por dia, tá? Qual é no que isso favorece, né, as pessoas que usam a Saxenda? Então, pessoas que não se adaptaram aos sintomas, né, acharam os sintomas do Mounjaro e do Ozempic muito agressivo, a Saxenda seria uma opção, porque como as doses delas são gradual, você começa ali com 0,6, depois muda, né, vai para 0,8, 1 miligramas, 1 miligrama e meia, enfim, você vai, a aplicação é gradual, esses efeitos colaterais são graduais também, então você tende a se adaptar a ele de uma forma mais fácil, tá? A diferença é praticamente essa, tá? Mas a ação em si, a perda de peso, é muito similar à do Ozempic, né? A gente não pode ali comparar com o Mounjaro, porque o Mounjaro tem duas substâncias, a tirzepatida e o GIP ali associado, tá bom? Tá? Deixa eu ver aqui mais um título. O que a gente aprende mais? Como conversar com nossos parentes e amigos. Então, pessoal, é um título bem importante, né? Porque pensa só, imagina o seguinte cenário, você está em um ambiente ou uma casa onde você quer fazer o tratamento, você tem as características, né, que se encaixam ali para fazer o tratamento. Já vou falar sobre as características. E aí você não tem o apoio familiar, tá? Imagina a chance de você desistir no meio do tratamento é enorme. Então é muito importante que você converse com essas pessoas antes, deixe elas cientes do tratamento que você vai fazer, o quanto isso é importante para você e o quanto você precisa do apoio delas, tá? E não é apoio de estar ali te auxiliando nisso, naquilo, não, ou fazendo tudo para você. É um simples apoio, assim, um simples ato, né, de lembrar você de fazer ingestão de água, chamar você para caminhar junto, evitar trazer comidas gordurosas para casa, comida com índice calórico alto. Então, esse tipo de apoio já é fundamental para que você tenha sucesso no tratamento, tá? Então, é bem importante que você aprenda isso, tá? E como manter o emagrecimento no pós-canetas, no pós-caneta. Então, isso a gente vai explicar direitinho lá como você pode fazer para diminuir, para evitar, né, o reganho de peso e manter aquele peso que você conquistou. Tá? A gente tem a alimentação, a gente vai falar sobre alimentação, quais os tipos de alimento que reduz esses efeitos colaterais, tá? Quais os tipos de alimento que faz necessário você fazer ingestão para que você não tenha danos. A gente vai dar sugestões, tá, pessoal? Isso não dispensa o acompanhamento nutricional. Isso é informação para quando você decidir fazer o tratamento, você está sabendo como funciona, o que pode acontecer, quais os riscos que isso traz para você. Então, mitos e verdades sobre as canetas emagrecedoras, né? A gente tem, na internet a gente tem um monte de conversinha, de pessoal falando isso e aquilo. Tem até uma história que causa dependência química. Isso é mentira, tá? Já adianto aqui para vocês, né? E a gente fala também, a gente vai falar agora também quem pode usar essas canetas, tá? Quem pode usar. Então, é bem importante, né? O primeiro ponto é que você precisa da indicação médica, tá? Você precisa do receituário, tá? E quem se encaixa para usar esse medicamento? Então, normalmente, pessoas com IMC, né? Que é o índice de massa corporal acima de 27,99, tá? Com doença associada, aí pode ser hipertensão, dislipidemia, diabetes tipo 2, tá? Ou outra comorbidade. E pessoas com IMC acima de 30, né? Já é considerado ali obesidade. Então, essas pessoas têm, né, conseguem a prescrição para poder fazer o uso desses medicamentos, tá bom?
Sempre precisa do receituário do médico, tá? Inclusive até tentei comprar aqui pela internet, mas tem lá o campo para você enviar a receita, tá? Então, o que a gente vai fazer mais? O que a gente vai aprender mais nesse curso, né? Vamos dar dicas de como você se alimentar, de como você praticar exercício. Vou deixar planner, né? Um planner semanal para que você possa anotar todas as informações. E atenção, pessoal, isso é bem importante. O planner, né, que a gente anota lá a hora que sentiu o sintoma, qual a intensidade, o que se alimentou, qual a hora que você sentiu fome. E você anota tudo o que acontece com você durante o dia, durante a semana, e você chega para o seu nutricionista ou para o seu médico, entrega isso para ele. Isso é muito importante. A partir daquelas informações ali, ele vai conseguir te ajudar de uma forma muito mais eficiente, tá bom? É bem importante. A gente vai deixar cardápio com receitas também que vocês podem fazer em casa aí, com alimentos ricos, né, em nutrientes, proteínas e carboidrato, para que você possa atender a demanda do seu corpo. Tá? Então, esse seria o conteúdo que a gente vai passar durante esse curso, né? Ele vai ser lançado daqui a uma semana, mais ou menos. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário desse vídeo. Se você se interessar, pode ir lá dar uma olhada. Tá? Normalmente eu libero 1 ou 2 aulas gratuitas para você ver o assunto, o que é que você vai aprender, como que funciona, se você gosta da explicação, se não gosta. Então, eu libero lá 1 ou 2 aulas, tá? Para você assistir. E é isso. As informações que eu tinha para passar, né, aqui de imediato eram essas, tá? Muito atenção na hora de usar esses medicamentos, tá? É necessário que tenha um acompanhamento médico e nutricional, tá? Não dispense isso. A consequência pode ser muito desastrosa lá na frente, tá bom? Então, tirando essa parte, né, que a consequência pode ser desastrosa, eles vêm aí com uma boa promessa, né? A gente tem agora eu não sei exatamente porque o IBGE não divulga esses dados recentemente, geralmente eles divulgam 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, às vezes até 4 anos atrás, mas a gente tem uma população brasileira aí em torno dos 45%, uma média, né? Entre 45% e 50% da população é obesa. Então imagina se essa população continuar obesa, o quanto de custo, quanto de doenças elas podem desenvolver, né? O quanto que isso vai custar para o nosso país. E já que esses medicamentos eles foram aprovados para controle de peso, por que não usar, né? Por que não fazer uso desse medicamento que está aí disponível? Eu acredito que tem muita gente que está falando um pouco mal das canetas e tal, mas eu acredito que é uma ferramenta muito poderosa, tá? Se a pessoa souber usar, se usar com consciência, se usar da forma correta, se tiver os acompanhamento, né, correto, se tiver decidida a adotar novos hábitos alimentares, de prática de exercício, enfim, eu acredito que é uma ferramenta muito poderosa na mão de quem vai fazer bom uso, né, vai saber usar ela, tá bom? Então a gente fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Provavelmente aí eu vou falar mais um pouquinho sobre as canetas emagrecedoras, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.